Eu vou te dar 8 motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Hoje um episódio super especial na quarta-feira, porque a gente tem hoje o update macroeconômico. Na verdade, a gente tem isso aqui todos os meses, normalmente terça e quinta, mas esse mês a gente vai ter quarta-feira. Aqui do meu lado tá o Igor, né, para ajudar. Esteve ontem, vai estar amanhã também, né? Então, pô, é sempre bom ter um co-host aqui da casa. O triplete. E aqui na minha frente, pô, tá o Zé. Obrigado, Zé, por estar aqui de novo. Obrigado a vocês. E o Motinha, para ajudar aqui na... Pô, acho que a gente tem o time macro da Genial, pô. Muito, muito legal ter a presença de vocês aqui. Eu sempre costumo falar, e o Igor falou isso no outro podcast. Acho que esse aqui é um programa muito pedido pela galera, porque acho que falar de macro é sempre uma alegria, acho que deixar o pessoal informado, e eles gostam muito não só de falar disso, mas também de vocês. Então, obrigado pela presença, super legal. E aí, já para abrir logo, acho que o papo, acho que o tema hoje foi Fed, né? Foi a discussão ali, a reunião do Fed, 75 pontos. Eu queria passar a palavra para o Zé para você dar um pouco da sua visão, o que vem à frente, como que você achou que foi esse tom do Fed, muda, não muda? A gente pode ver uma queda de juros mais rápido, como que vai ser as próximas reuniões? Queria que você abrisse falando disso, depois a gente entra, obviamente, nos outros pontos. Quer dizer, na verdade, é o segundo reajuste de 75 pontos feito pelo Fed em seguida, né? Quer dizer, é raro, é uma coisa bastante rara de acontecer. Acontece que a taxa de inflação nos Estados Unidos está muito alta, né? Você está com uma taxa de inflação próxima a 10% ao ano, 9, alguma coisa por perto de 9,5%, e mais, com o mercado de trabalho extremamente apertado, né? Quer dizer, você tem uma taxa de desemprego de 3,5% da força de trabalho, os salários estão crescendo acima de 7% ao ano, tá certo? Que é muito acima da meta de inflação, a meta de inflação é 2% ao ano, tá certo? Então, vai ser... Para você chegar à meta de inflação, vai ser necessário que o mercado de trabalho arrefeça um pouco o seu crescimento. E a única forma de fazer com que o mercado de trabalho, com que os salários cresçam menos, é aumentando a taxa de desemprego. E para aumentar a taxa de desemprego, você precisa ter uma política monetária dura, com taxa de juros alta, para reduzir o crescimento da economia, que é isso que o Fed está tentando fazer. Acontece que o Fed está um pouquinho atrasado, né? Quer dizer, você está com uma taxa de inflação de 9,5% e a taxa de juros está em 2,5%, claramente tem um atraso aí complicado, né? Quer dizer, para chegar lá vai demorar. Isso significa que, muito provavelmente, nas próximas reuniões agora, o Fed vai continuar aumentando os juros durante algum tempo. A pergunta é se vai continuar aumentando 0,75, se vai reduzir para 0,50, para 0,25 e onde que o Fed vai parar. Quer dizer, minha avaliação é que muito provavelmente, a menos que a gente tenha uma desaceleração muito forte da inflação no próximo mês, o que parece muito pouco provável, não tem nenhuma razão para que isso aconteça, o que a gente vai ver mais um aumento de 0,75 na próxima reunião e depois, então, uma redução dos aumentos para chegar no final do ano com alguma coisa em torno de 3,5%, 4% de taxa de juros nos Estados Unidos. A avaliação que se faz é que esse é um número que deve ser suficiente para fazer com que a economia reduza a sua taxa de crescimento, a taxa de desemprego aumente um pouco, de tal forma a afetar a taxa de inflação e fazer com que a inflação caminhe para a meta, que é 2% ao ano. Mas vai demorar. Isso muito provavelmente vai passar por uma pequena recessão na economia americana no começo do ano que vem. Então, eu queria até fazer uma pergunta nesse sentido, porque eu acho que na semana passada a gente teve os PMIs, e aí o Mota trouxe muito isso, especialmente o PMI de serviços, né, que veio bem abaixo nos Estados Unidos. E aí ficou aquela discussão, até o Mota colocou isso no resumo da manhã de sexta-feira, que era até quando que o Fed vai olhar só para controlar a inflação, e até quando também ele não vai, de certa forma, querer equilibrar para de fato não ter uma recessão que quebre a porta, vamos colocar dessa forma. Você acha que isso está à tona hoje, ou ainda esse discurso é mais voltado para controle de inflação, independente do que aconteça? Assim, eu acho o seguinte, é claro, o presidente do Fed, o
Jerome Powell, ele fez um discurso depois da reunião de hoje, onde ele disse que ele prefere reduzir a inflação sem gerar uma recessão. É claro, todo mundo prefere reduzir a inflação sem gerar uma recessão. Acho que não é só ele. Então, a prioridade é essa. O difícil é chegar lá, tá certo? O difícil é fazer isso aí, quer dizer. E o problema é o seguinte, você já está com uma taxa de inflação muito alta, com um mercado de trabalho muito apertado. Tá certo? Então, quer dizer, você tem uma taxa de inflação já muito alta com o mercado de trabalho muito apertado. Isso significa o seguinte, quer dizer, como você tem uma taxa de inflação muito alta e a taxa de desemprego é muito baixa, o poder de barganha dos trabalhadores é muito alto. Isso significa que os trabalhadores conseguem repor a taxa de inflação alta que eles estão vivendo. Como eles conseguem repor essa taxa de inflação alta, essa taxa de inflação passa para frente. Então, para você reduzir essa taxa de inflação, é muito difícil. Quer dizer, você vai ter um esforço, vai ter que fazer um esforço importante para fazer com que essa taxa de inflação entre numa trajetória de queda, e não pode ser muito lento, porque se for muito lento, com essa taxa de desemprego, tá certo? A pressão por reajuste de salário vai continuar acontecendo. E se a taxa, você tem um reajuste de 7%, quando você quer chegar em 2%, é muito difícil. Então, tem uma regrinha de bolso nos Estados Unidos que diz o seguinte: se a taxa de inflação é acima de 4% e a taxa de desemprego abaixo de 4%, é impossível você diminuir a inflação sem gerar recessão. Tá certo? Que é exatamente isso. Quer dizer, se a taxa de emprego é muito baixa, a taxa de inflação muito alta, o esforço que você tem que fazer para fazer com que a inflação caminhe para a meta é muito grande. Isso exige um aumento da taxa de desemprego. Então, isso é uma regrinha de bolso, quer dizer, não é uma coisa que tem que acontecer, mas quer dizer, é um sinal de que realmente a história mostra que vai ser muito difícil você reduzir a taxa de inflação para a meta nos Estados Unidos agora, sem gerar uma recessão que seja capaz de aumentar a taxa de desemprego durante algum tempo, obviamente, para fazer com que a inflação caminhe para a meta. Show. Tem alguma posição, Mota? Não, acho que tem várias colocações, né? Primeiro, como o mercado gosta de interpretar, ele olha o copo meio cheio, meio vazio. A princípio, tem muita coisa dura na fala hoje do Powell e no próprio comunicado do Fed. Por exemplo, confirmou 75, confirmou que é prioridade número 1 fazer a inflação convergir. Se tiver que causar dor, vai causar dor. Falou de novo, entre o risco de errar para cima e causar uma recessão, e o risco de errar para baixo e deixar essa inflação se espalhar mais, ele prefere optar pelo risco de errar para cima. Ele manteve o mesmo plano de quantitative tightening, vai chegar nos 90 bi, ou seja, falou que a próxima vai continuar subindo, tá? Então ele teve um discurso duro, mas também dá para olhar onde que o mercado enxergou que ele pode amolecer. Ele abandonou o foreign guidance. Tá? Para mim, isso aí ele repetiu o que o Banco Central Europeu fez. E o que ele falou, basicamente? Muito da certeza dele de ter que subir é como o Zé falou, por causa do mercado de trabalho forte, e ele não vê a economia americana em recessão agora. Tá? Aí o mercado olhou isso e falou o quê? Pô, peraí, a gente está vendo dados todo santo dia que a economia americana está desacelerando. O mercado de trabalho está forte, o payroll veio forte, mas se você olhar o auxílio-desemprego, o pedido de auxílio-desemprego, ele veio aumentando, já está rodando a 251 mil, está subindo 50 mil. Isso é um prenúncio que isso vai virar. Tá? Então, aí o que o mercado quis abordar? Em vez de olhar para o discurso do Fed, o próprio Fed falou, Zé, tem que olhar, meu plano de voo é o dot plots de junho, 3,4 e 3,8. E o mercado está ali com Fed máxima 3,30, já começa a cair em fevereiro do ano que vem. Então, o mercado está abaixo do que o dot plot, que os pontos da curva, desculpa, senhores, pelos pontos da curva que ele falou da reunião de junho. E hoje o Jay Powell falou, o plano central é os pontos de curva que a gente falou em junho. Só que o mercado se prendeu no quê? Ainda não está em recessão. Quando você vê vários dados, PMIs, dados de atividade, dados de utilização, está 1 trilhão já a utilização de cartão de crédito. Mercado imobiliário caiu, o preço de casa caiu 9% em um mês. Vendas de casas novas hoje, decepcionou, usadas hoje, novas ontem,
distrato. Quem acompanha a gente aqui nas lives, Igor, a gente vê, chega até a ser chato. Parece que a gente gosta de mostrar gráfico que é o mundo da apresentação. Qual foi o copo meio... Por que o mercado quis se animar? Primeiro, o mercado sempre é esquizofrênico, ele quer ver como quer ver, aí pega um mercado extremamente líquido, líquido eu falo pessoal com caixa, querendo ir para o jogo, férias de verão e líquido. O mercado se abraçou em 2 frases. Uma hora eu vou reduzir o ritmo de alta, tá? Então se é 50, 75, depois vai ser 50, vai ser 25. E principalmente a questão que o Powell falou, a frase é, ainda não está em recessão. Como amanhã sai PIB, como já tem muita gente falando, pô, a recessão está batendo a porta, eu não ouso falar, eu prefiro ler o que alguns analistas falam. Tem alguma corrente que olha esse payroll e fala realmente, poxa, a recessão é mais pro final do ano, início do ano que vem. Até por causa desse pedido de auxílio-desemprego que está contratando um enfraquecimento do mercado de trabalho. Mas o mercado olhou o seguinte, o Fed usou a linguagem do Banco Central Europeu, eu virei data dependente. Tá? Então o mercado falou, poxa, como eu acredito que o fluxo de dados tendem a mostrar uma inflação, uma atividade econômica mais fraca e a inflação pode ter atingido seu pico, afinal de contas, estamos com quedas em commodities agrícolas de perto, acho que 37% do pico, temos queda do preço da gasolina, peça do commodities como um todo, e gasolina, que é super importante, tem um peso muito grande, que é o aluguel, que tem um peso grande no CPI, que vai, teoricamente, com esse o início da queda dos preços imóveis, o início da possível furo da bolha do mercado imobiliário pode ajudar. Então o mercado olhou e falou, pô, se os dados vierem fracos, qual vai ser o cronograma de hoje até setembro para o Fed poder se posicionar? Ele comprou tempo, na minha opinião. Eu não quero me abraçar, a próxima reunião é algo entre 50 e 75. Ele usou o termo, o próximo movimento vai ser um movimento de alta, magnitude alta, 50 ou 75. Mas estamos data dependente. A gente vai ter 2 leituras de inflação, vamos ter 2 leituras de mercado de trabalho de payroll, e vamos ter, Zé, o seminário de Jackson Hole. Então ele vai ter tempo, ele vai querer olhar e vai ter lugar para se comunicar. Lembrando que o seminário de Jackson Hole ano passado foi uma transformação da política monetária. Foi no ano passado ou retrasado? Acho que foi no ano passado. Retrasado? Desculpa, então eu peço até desculpa se eu estou em dúvida se é do passado, que o tempo passa muito rápido, né? Ou do retrasado, quando o Fed falou, eu vou olhar agora uma média móvel de inflação. Não vou perseguir 2% de inflação, vou abrir para a média, que eu quero passar, independente se foi passado ou retrasado, que esse simpósio é de extrema importância e é um lugar ideal para o Fed se posicionar antes da reunião de setembro. Foi por isso que simplesmente a gente teve uma alta do Nasdaq acima de 4%, a maior alta desde novembro de 2020, vimos o Bitcoin subindo 9%, S&P subindo 2,5%, ou seja, o mundo voou para os ativos de risco. E qual é a aposta que o mercado está fazendo? Pô, Jay Powell, se sua prerrogativa é que ainda não entrou em recessão para você começar a diminuir a subida de juros, pô, fica tranquilo. Infelizmente, a recessão vai chegar mais cedo que o cenário que o Jay Powell colocou hoje na mesa. É assim que eu vejo toda essa figura. Para mim, foi uma ata dura, né? Foi um comunicado duro, ele reforçou, se tiver que errar para cima eu erro, se tiver que aumentar o ritmo, ele chegou um determinado, tudo está na mesa, o que eu quero fazer é que a inflação converja por 2%. De novo, Zé, ele levantou aquela questão do que hoje, com esse nível de inflação atual, não é o ideal olhar o core. Vamos olhar o cheio. Ele usou o termo, a população não reconhece o core. A população que vai ao supermercado, ele olha a inflação cheia. Então, você consegue reunir números de informações duras e o mercado se prendeu. Positiva, né? Se prendeu no quê? Na verdade, o mercado quis se prender que a grande âncora da dureza do Powell é o mercado de trabalho. A hora que o mercado de trabalho fraquejar, ele vai começar a falar mais tranquilo. Na verdade, quer dizer, o Powell tem uma tradição, né, de morde e assopra, né?
Ele é duro em algumas frases, e aí depois ele dá uma relaxada, e ele vai o tempo todo fazendo esse jogo, que é um jogo que eu não acho que é ruim, não. Eu tô só... Eu acho que ele vai meio que sentir no mercado também. Então, quer dizer, ele faz um jogo meio de morde e assopra. Mas tem uma coisa interessante, na verdade, eu acho que o Powell, quer dizer, nessa coisa de ficar data dependent, tá certo? De abandonar o forward guidance, na verdade, ele só reconheceu algo que ele fez na reunião passada, né? É que é falta de visibilidade. Ele falou, eu não sei como vai estar a economia daqui a 6, 12 meses. Não, mais do que isso, né? Que na reunião passada, a expectativa era de um aumento de juros de 0,5, eles deram um aumento de juros de 0,75, rompendo o forward guidance que eles próprios tinham feito, né? Quer dizer, agora ele só reconheceu que, olha, eu não consigo mais fazer forward guidance, tá certo? Já não fiz na reunião passada, é óbvio, ele não falou isso, mas ele já não fez na reunião passada e agora ele olha para frente e fala, olha, vai depender dos dados, né? Eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que isso, por exemplo, é o lado dovish do discurso dele. Não. Vai depender dos dados, eu não sei, mas tem o lado hawkish é que muito provavelmente nós vamos ter que fazer um novo aumento, como é que ele falou? De igual magnitude. Incomumente alto. Que é 50 ou 75. Que é o lado hawkish. Ele está sempre tentando balizar aí a decisão mais hawkish, mais dovish, mais hawkish, mais dovish. E o mercado gosta de interpretar o dovish. Não, principalmente quem está aplicado. Né? E ele gosta também da posição técnica. Opa, tá todo mundo leve, então é fácil subir esse negócio, então vamos... E outra coisa, eu queria dividir com você uma dúvida que eu tenho. Qual é o peso que você dá nesse possível morde-a-sopra do Powell, da pressão do Partido Democrata, já que a gente vai ter midterms election agora, não sei se outubro, novembro, que provavelmente... o Partido Democrata vai perder as duas casas. Eu acho que a pressão é zero. Eu acho que nos Estados Unidos o Banco Central é muito independente, tá certo? Isso é uma coisa super interessante. Lá na década de 70 do século passado, tá certo? Quer dizer, os bancos centrais tinham muito pouca credibilidade. As pessoas não acreditavam na política monetária. As pessoas acreditavam em controle de preços e salários. O presidente Nixon fez um programa de controle de preços e salários na década de 70, exatamente porque você tinha uma inflação que estava acelerando, você queria diminuir a inflação, e as pessoas, ninguém acreditava, a sociedade não acreditava na política monetária. Tá certo? Eu acho que essa é a grande diferença de hoje em relação à década de 70. Lá, quer dizer, no final, acabou que a taxa de inflação continuou acelerando, chegou a 12%, dos 12% ao ano. O presidente do Banco Central, o novo presidente, foi indicado, ele julgou a taxa de juros em 21% e julgou a taxa de inflação para baixo. E aí ficou claro a importância da política monetária, ficou claro como a política monetária realmente é efetiva. E desde então, os bancos centrais ganharam muita credibilidade. Hoje, ninguém fala a política monetária não serve para nada. Isso era comum na década de 70 do século passado, tá certo? Era algo que as pessoas falavam como se não tivesse problema. Não, a política monetária, como é que a taxa de juros vai controlar a taxa de inflação? A gente viveu isso aqui no Brasil até há muito pouco tempo atrás. Hoje a gente não tem isso também. Ninguém mais reclama, fala que a política monetária não funciona, tá certo? Então, mas isso faz muita diferença, porque o que acontece? Se o Banco Central está aumentando juros e as pessoas acreditam na política monetária, as pessoas acreditam que a economia vai desacelerar ali na frente. Ora, se elas acreditam que a economia vai desacelerar ali na frente, elas se comportam como se a economia fosse desacelerar ali na frente, o que significa menos investimento, menos demanda, e aí a economia desacelera, mesmo que o Banco Central não seja tão duro. Essa é a vantagem da credibilidade. Da comunicação. Tá certo? É a vantagem de que você tem um Banco Central crível. Quer dizer, muitas vezes você não precisa nem fazer uma política tão dura, desde que você seja crível, tá certo? Então, eu acho que tem esse ponto aí. E eu acho que um ponto que aconteceu, que está acontecendo agora, é que os bancos centrais dos países desenvolvidos erraram muito no início do processo. Quer dizer, a inflação acelerou no final do ano passado, tá certo? Começou a acelerar muito fortemente, e os bancos centrais acreditavam que era transitório,
que ia passar automaticamente, que era um resultado, um efeito da pandemia, dos gargalos do sistema produtivo, que isso estava gerando falta de oferta, a demanda estava crescendo e a oferta não crescia porque tinha gargalo do sistema produtivo, seja de infraestrutura, transporte, Tudo, né? etc., tá certo? E que isso ia se resolver rapidamente. E não aconteceu. E nesse processo a inflação só foi acelerando, tá certo? Então, quando o Banco Central assustou, a taxa de inflação já estava muito alta. É muito mais difícil você diminuir a taxa de inflação quando ela é 9% do que diminuir a taxa de inflação quando ela é 4%. Pô, tá certo? E aí, quer dizer, os bancos centrais só começaram a atuar de verdade quando a taxa de inflação já estava em níveis de 8%, 9%, 10% no mundo inteiro, em todos os países desenvolvidos. E isso que torna a situação mais complicada. Tá certo? Você criou um cenário bastante desafiador por causa desse processo. Porque você tem essas duas coisas, né? Tanto o cara precisa combater a inflação, quanto recuperar a credibilidade, que ele tinha perdido um pouco. Né? Exatamente. Esse é um outro ponto importante. Você Quer dizer, agora você está num processo de tentar recuperar a credibilidade. Eu acho que é por isso que ele tem momentos em que ele é muito hawkish, tá certo? Muito duro. Tá? Então, ele está tentando vir nessa direção. E eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que ele vai conseguir exatamente porque os bancos centrais continuam muito críveis. Tá certo? As pessoas acreditam na política monetária. Então, na medida em que você faça a política monetária, as pessoas falam, opa, vai acontecer. Tá certo? Esse aqui é o ponto importante. Mas você acha que assim, a meta é 4, vamos ficar ali entre 4 e 3,5? 2. A meta de quê? A meta de inflação é 2. Longo prazo, mas a gente está falando de um juros que pode subir até 3,5%, 4%. Você acha que nesse momento talvez a gente converja para um juros real de 0 nos Estados Unidos, ou isso demora muito mais tempo? Porque eu estou pensando que talvez o Banco Central americano ele precise manter a taxa de juros num patamar elevado por mais tempo do que o previsto, né? E aí quando a gente olha a taxa de longo prazo, que é essa de entre 5 e 10 anos, ela fica talvez bem fora da meta. Não, quer dizer, na verdade, a pergunta que a gente está se fazendo nesse momento é qual é o topo de taxa de juros que o Banco Central americano vai chegar nesse processo. Uhum. Qual vai ser o ponto mais alto da taxa de juros. Né? Quer dizer, e isso vai depender do comportamento da taxa de inflação, fundamentalmente. Né? Quer dizer, a minha avaliação é o seguinte, na hora que a taxa de inflação começar a desacelerar, ou melhor, na hora que a taxa de desemprego começar a crescer, dar os primeiros sinais de crescimento, né? É sinal de que está na hora de parar. Tá certo? Quanto é que vai ser isso? Nós não sabemos. Mas existem diferentes avaliações. Por exemplo, ele foi super dovish na minha avaliação, super dovish hoje, quando ele disse que o Fed chegou na taxa neutra. Né? Ou seja, e vai para 2,5 neutro. 2, exatamente. Será que é mesmo? Na verdade, ninguém sabe. Tem essa informação. Olha, pois na verdade, ninguém sabe. 2,5 neutro. Aí ele complementou. Não, mas a gente tem que ser contracionista para chegar. Mas até onde contracionista, tá certo? É difícil saber, porque como a gente passou muito tempo com taxas de juros muito baixas, tá certo? Quer dizer, e não foi só depois da crise de 2008, não. Quer dizer, na verdade, desde a época do Greenspan lá atrás, quer dizer, com a credibilidade dos bancos centrais reforçadas pela exuberância política, irracional, né? Exatamente, que você conseguia ter taxas de juros muito baixas sem gerar pressão inflacionária, tá certo? Então, agora, quer dizer, você está numa posição em que você tem que readquirir essa credibilidade. E isso é muito mais difícil, tá certo? Então, você vai provavelmente precisar de uma taxa de juros maior para readquirir credibilidade maior do que você conseguia no passado, gerando e mantendo a taxa de inflação sob controle. Então, eu estou um pouco mais pessimista em relação a isso, por isso que eu acho que a probabilidade de você precisar de uma recessão é muito alta, tá certo? Na minha avaliação, eu acho que a economia americana vai ter que passar por uma recessão aí, difícil saber o tamanho, mas provavelmente não muito grave, para você conseguir controlar a taxa de inflação. Provavelmente no início do ano que vem. Porque demora, a política monetária demora para fazer efeito, tá certo? Você tem aí... Tem uma outra coisa importante que eu acho que precisa de ser levada em consideração, que é o seguinte, isso não é um problema americano. Isso é um problema do mundo. A inflação voltou no mundo inteiro,
tá certo? Votou no Brasil, votou no Chile, votou na Argentina, votou no Peru, votou na zona do euro, votou na Inglaterra, no Reino Unido. Em suma, a inflação está presente no mundo inteiro. Isso significa que todos os bancos centrais estão fazendo políticas monetárias duras ao mesmo tempo. Eu não me lembro de isso ter acontecido na história, de todos os bancos centrais estarem ao mesmo tempo fazendo políticas monetárias contracionistas. É claro que isso vai afetar o comportamento da inflação mundial, porque todos, de uma vez, ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano, o Banco Central do Reino Unido... Tira a China e Japão, é todos. Exatamente. Então, quer dizer, dos países emergentes, do Brasil, do Peru, entendeu? Todos os bancos centrais estão fazendo políticas monetárias contracionistas. Isso, no agregado, é sincronizado ao mesmo tempo. É o inverso. O mundo sincronizado para afrouxar, agora foi sincronizado para subir. E se você pegar a estatística das últimas decisões dos bancos centrais, tanto emergentes quanto os maduros, todos surpreenderam o mercado de forma mais dura. Fala mais próximo, desde canadense... Tá um pouquinho, se colocar pra cima, acho que todos os bancos centrais estão falando mais duro. Mas esse ponto, Zé, eu já queria levantar para uma outra preocupação que eu tenho enorme. Tá? A gente está vendo essa loucura que está acontecendo na Europa com o preço de energia elétrica a 200 euros, gás a 200 euros, ou seja, quem diria, energia elétrica e gás virou bem de luxo na Europa. O pessoal não tem mais ar-condicionado para usar no verão lá. E provavelmente, obviamente, por causa da Rússia, a gente pode estar na iminência de a recessão na Europa é muito mais próxima. E esse movimento de sincronizado, de subida de juros, globalmente falando, está tirando o crescimento global e isso está fortalecendo o dólar. O meu ponto é, Zé, será que alguma empresa, alguma baleia vai... Será que a gente vai ter algum evento de crédito grande, algum banco, alguma empresa grande que, por exemplo, fatura em euro, ou uma multinacional mesmo que vende no mundo inteiro, se endividou em dólar, está alavancada em dólar, o dólar se fortalecendo e simplesmente... Tem receita em euro. Alguém quebrar, na verdade, Zé. E se alguém quebrar, se alguém grande quebrar? Já perdeu 20% de valor, né? Isso foi o que aconteceu em 2008. Eu tô querendo, não tô falando de um evento Lehman, porque evento Lehman, ou na verdade é um evento Lehman, mas não pelo motivo que a Lehman quebrou, por outros motivos. Então acho que eu acho que é outra peça dentro dessa equação que a gente fica se questionando até onde os bancos centrais globais podem ir, e fora o tamanho da dívida, fora o encargo da dívida. Se você começar a olhar o tamanho do encargo da dívida que os Estados Unidos vai ter que pagar, já que é 140% da dívida PIB, se o juro for 3,5%, 4%, já Itália. Itália. Não, Itália é fragmentação. Já foi. Espanha mas também. o que eu quero só para tentar concluir, é muita coisa em cima do tabuleiro. Essa peça de alguém que, obviamente, ninguém no mundo quer que alguém grande quebre. Eu acho que é uma peça que tem que estar todo investidor, tem que estar ciente que esse risco existe. Eu não ouso soltar probabilidade. E que o mercado está olhando Jay Powell, você está olhando para o mercado de trabalho e você falou que a recessão, os Estados Unidos ainda não está em recessão, mas o mercado fica lendo todos os dados e fala, ainda não, mas está muito próximo, e esse seria o motivo para você começar a parar de subir. E é a volta daquela famosa put do Fed. Tá? Eu acho que essa é que o mercado está querendo operar, querendo enxergar. Mas quando você falou do negócio do juro neutro, 2,5%, vários membros do Fed já vinham se posicionando publicamente com isso. Mas quando o Jay Powell falou que o melhor na projeção dele atual é melhor olhar os dados de junho, que é 3,40 e 3,80, em 2023, e o mercado tradando perto de 3 e... O high vai ser 3,30 ali em janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, e depois começar a cair. O Powell falou, senhores, a minha projeção é maior que a do mercado. O meu plano de voo hoje é maior que o mercado. Eu acho isso uma mensagem dura. Mas é uma mensagem de tentativa de recuperar a credibilidade. Dentro do contexto. Eu prefiro errar para cima do que errar para baixo.
Eu não posso deixar espalhar. Mas eu só quis levantar isso e principalmente para quem está nos escutando. O mercado ele é irracional, esquizofrênico. Ele tem a característica de olhar o copo meio cheio, meio vazio. Hoje, no Powell, ele teve momentos que, na minha opinião, foi duro e teve momentos, principalmente no Ford Guidance, já que o mercado está com essa ânsia devido... caiu 9% a preço das casas em um mês. Dívida no cartão de crédito está 1 trilhão. O salário real, Zé, americano o salário real está perdendo 4% ao ano, porque a inflação está 9 e está reagindo 6. Está reagindo 6. Então, Só que 6 é muito alto dado o americano a meta. Está perdendo renda. Tá? Então a gente tem... É por isso que o mercado entrou nessa paranoia. Mas essa questão do mercado da esquizofrênia que vive de narrativas é muito clara para mim no dia do comunicado do Fed e no dia seguinte. As 3 últimas reuniões... As 2 últimas. As 2 últimas março foi positivo. Foram muito parecidas. O resultado, enquanto ele está falando, o Powell está falando, é 1. No dia seguinte, depois que o mercado absorve e começa a fazer conta e ver as consequências, é totalmente ao contrário. Eu me lembro, a gente veio no 0,75, que ele acabou surpreendendo, né? Deixaram vazar ali as vésperas que ia ser mais alto do que o mercado estava esperando. O mercado reagiu bem no dia. Empresa de tecnologia voando e tal. No dia seguinte, devolveu tudo alto. Então é uma coisa assim que o mercado ainda tem que meio que avaliar o que está acontecendo. Tem um estudo, né? Porque o americano gosta de quantificar tudo, né? Toda vez que no dia do Fed, e até postei no meu Twitter, no dia do Fed, o S&P sobe mais de 1,5%, no outro dia o S&P cai na média 0,53%. Dado, eu botei no meu Twitter, as bolsas na reunião de março subiu 4%, ou 3%, sei lá, junho 4%, nas 2 últimas subiram 3, 4%, devolveu tudo. Na soma da quarta-feira com o dia de amanhã, fechou a soma dos dois, queda de 2%. É como se amanhã o S&P caísse 4%. Não. Ninguém está prevendo isso, pelo amor de Deus. A gente só está vendo as estatísticas, sempre lembrando que amanhã a gente vai ter PIB americano. Do cenário local também eu estava falando com o pessoal, né? A gente tem várias empresas que reportam amanhã à noite, Brasil. Então no dia seguinte pode mudar tudo. A gente tem Vale, tem Petro. Eu queria fazer uma pergunta, passar uma pergunta para o Zé, mas antes, o pessoal está falando pra caramba aqui. A gente tem mais de 300 pessoas e, só 150 likes. Isso chega a ser um absurdo, pessoal. Então, por favor, deixa o like, porque isso ajuda pra caramba aqui o programa. Deixa o like. O pessoal falou, você não trouxe o uísque do Zé, tô triste. O cara falou, não vou dar like porque você não trouxe o uísque do Zé, mas pelo menos eu te trouxe uma água. O pessoal tá falando que o Motinha tem uma beliche no anexo ao você estúdio. tem uma beliche no estúdio, porque você tá aqui em todos os... A gente merece um like, porque amanhã, 8h40, 7h30 da manhã, eu tô aqui de novo. Mas eu queria passar agora para falar também um pouco de Brasil. Como que você olha o Brasil? Porque a gente... Rebate tudo aqui, né? Vai rebater, mas você tem aquela questão que os bancos centrais, Estados Unidos e Europa, demorou para subir juros. Brasil, a minha impressão, e aqui eu pode corrigir se estou errado, na verdade foi mais rápido. E aqui você acha que a gente possivelmente vai ver uma queda nas taxas de juros aqui no Brasil antes lá de fora? Se isso vai acontecer quando? Se mais rápido ou não? Como que é o sentimento para o Brasil, assim? Não, realmente o Banco Central brasileiro começou antes dos outros bancos centrais, começou em março do ano passado e começou forte. Né? Mas a taxa de inflação no Brasil também já estava muito mais forte. Então, desceu demais, né? Pois desceu muito, foi a 2%, que no caso do Brasil era excessivo. Mas isso é uma coisa interessante. Na verdade, lá quando eles reduziram a taxa de juros a 2%, existiu uma enorme discussão. Ela veio de 4 para 2. Sim. E foi no início da pandemia, tá certo? Você teve fechamento de tudo, a economia entrou numa recessão muito forte, porque fechou tudo, né? Quer dizer, existia um quase consenso de que 4 era muito alto. Tá certo? E existia uma pressão grande no sentido de reduzir a taxa de juros para 2, porque a expectativa de inflação para 2020 era abaixo de 2, ou seja, 2%. Que era o piso da meta. Que era o piso da meta, exatamente. Então, desse ponto de vista, 2 ainda era uma taxa de juros esperada positiva, tá certo? Verdade que nominalmente era muito baixo, mas dado a inflação que era esperada, tá certo? Então, ainda independentemente se foi errado, se não foi errado, o fato importante é que eles começaram a aumentar a taxa de juros muito mais cedo, né? Lá em março do ano passado, e vieram muito rápido. A gente já tem uma taxa de juros de 13,25% ao ano, com uma taxa de inflação de 11%, tá certo? 11 e pouco. Ou seja, a gente já tem uma taxa de juros ex post
positiva. Deve ser o único país do mundo hoje que tem uma taxa de juros expostos positiva, real positiva, tá certo? Então, obviamente, isso vai afetar. Agora, quer dizer, a verdade é que a economia brasileira se mostrou muito mais resiliente do que quase todo mundo estava esperando, tá certo? Quer dizer, isso não significa que a política monetária não está sendo efetiva. Não, a gente não sabe o que teria acontecido se a política monetária não tivesse sido tão dura. Né? A gente não tem esse contrafactual, mas certamente ela fez diferença. Agora, eu acho que tem dito o seguinte, tem 2 fatores aí que são super importantes e que são meio que independentes da taxa de juros. Um fator é o efeito das reformas que foram feitas nos últimos 6 anos. Isso fez a economia brasileira se tornar muito mais resiliente, muito mais estruturada, os mercados de crédito, de trabalho estão funcionando muito melhores, e isso está gerando uma resiliência muito grande. O outro fator, que eu acho que é super importante, é o fato de que, com a queda do número de casos, do número de óbitos da pandemia, o mercado, quer dizer, o setor serviços está voltando muito fortemente, muito mais fortemente do que a maior parte das pessoas estava esperando. Isso é meio que independente da taxa de juros. As pessoas querem sair de casa, querem conversar com os amigos, querem ir ao campo de futebol. Os estádios estão lotados em qualquer lugar, entendeu? Quer dizer, é uma coisa impressionante. E isso significa aumento de gasto, significa aumento de demanda. E isso é difícil você chegar lá. Então, eu acho que provavelmente, se o Banco Central brasileiro não tivesse sido tão duro, a gente estaria com uma taxa de inflação muito maior, porque a economia estaria crescendo muito mais, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Foi uma pena que furou o teto do gasto ano passado e esse ano, e isso gerou um aumento do risco fiscal, gerou desvalorização cambial, forçou o Banco Central a aumentar ainda mais a taxa de juros e fez com que o crescimento fosse menor do que ele poderia ter sido. A gente está crescendo, sei lá, a nossa estimativa é pouco mais de 2% esse ano, mas poderia ser maior se a gente não tivesse furado o teto do gasto, que mostra como a economia brasileira está resiliente, apesar de ter uma taxa de juros real muito elevada. Eu lembro que o carequinha da Goldman, ele falava, né, que para ele o câmbio justo do Brasil era 4,30 na época, né? E aí a gente teve o fiscal indo. Quer dizer, a nossa estimativa era câmbio a 4,50 no final de 2022. Sonho do brasileiro. Quer dizer, pouco provável nessa altura. Mas câmbio é câmbio, né? Também tem uma coisa importante. Fator, né? Teve petróleo também no meio do caminho que fez com que a nossa inflação... Pois é, você teve choques, né? Teve choques de oferta muito importantes, aí, choques exógenos, externos, que a gente não teve controle. Mas eu acho que o ponto importante do risco fiscal é super importante. Eu acho que isso prejudicou muito o cenário do ano passado. Né? Mudou o cenário completamente. Mas o Banco Central atuou independente disso, né? Até falando, assim, a gente tem reunião do Copom na quarta-feira que vem, era um papo que a gente estava tendo na sala agora. Você acha que tem alguma chance do Banco Central brasileiro vir com um discurso diferente do que foi o Banco Central europeu, que foi na mesma linha do Banco Central americano, que é sempre um discurso parecido, né? Quer dizer, eu acho que o Banco Central brasileiro está na frente, está adiantado, ele sabe que está adiantado, os dados estão muito claros. Ao mesmo tempo, você continua tendo pressão inflacionária. Você está começando a ter alguns sintomas de desaceleração da taxa de inflação, mas são sintomas muito ainda pouco fortes, quer dizer, coisas de pouco, assim, 3 meses, por exemplo, tem 3 meses que o índice de difusão de aumento de preço está caindo. Isso é um bom sinal. O preço de automóvel parou de subir, por exemplo. Quer dizer, tem sintomas. O preço dos produtos industriais desaceleraram nos últimos 2 meses. Mas daí a concluir que existe uma tendência para a queda da taxa de inflação vai uma distância grande. E eu acho que o Banco Central vai falar exatamente isso. Que olha aqui, existem alguns sintomas de que você tem uma desaceleração da taxa de inflação, mas ainda a gente tem que ter certeza, nós não temos certeza ainda disso aí. Eu acho que é mais ou menos por aí que eles vão entrar, tá certo?
Então, acho que esse é o ponto. Você tem essa questão da redução do ICMS que vai reduzir a taxa de inflação. A gente teve redução de IPI também, que impacta um pouco sobre os vai reduzir a taxa de industriais. inflação em 2 pontos de porcentagem, que é substancial. Nossa estimativa era uma taxa de inflação de 9,4% esse ano, agora a gente está com uma taxa de inflação de 7,2%. Isso dá um juros real surreal. Absurdo, né? Não, e vai dar um juros real surreal. É impressionante. Eu acho que a economia brasileira não merece esse juros real que a gente vai pagar em 2023. Estamos falando que de uma inflação entre 5 e 6. O pessimista vai falar que é 6, o otimista vai falar que é 5, com juro médio de 13,5. Não merece. Eu sou assalariado. Eu sempre fui carteira assinada. Eu não sei o que é ser empresário no Brasil. Tem que ser muito guerreiro. Para enfrentar um juro real desse, tem que ser. É por isso que acho que o empresário brasileiro é faca nos dentes, faca na caveira, sangue nos olhos, e realmente o cara é um survival, o cara realmente é de uma resiliência e de bater palma. O que eu acho em relação, já pegando o gancho do nosso Banco Central, ele já deixou claro que está louco para parar. E só que não consegue parar, porque a inflação vem fazendo novos picos. E a gente está com a inflação de serviço, acho que foi 0,7 ao mês a última inflação de serviço, que é justamente a inflação que o nosso Banco Central tem que trabalhar. O que eu vejo é que está no limite, vai dar meio, aí depois vai dar 25. Se as coisas acalmarem, ele para. E outra coisa que eu acho que o mercado tem que parar, numa hora o mercado vai sair dessa paranoia, Zé. O mercado chegou a colocar a Selic final de ciclo acima de 14,5%. E um dos argumentos era da falta da âncora fiscal. Eu acho que o nosso Banco Central não pode embarcar nessa. Eu vou subir enquanto não tiver uma segurança fiscal. Quando é que você vai ter segurança fiscal? É melhor parar a 3,75 e agora eu virei espectador, vou pagar um juro real enorme no mundo. Já está enorme, né? Vai fazer esse trabalho sujo, vai esfriar a economia. E se por acaso o Brasil optar por uma política fiscal mais populista, ou seja, mudar o modelo econômico, em vez do próximo passo da Selic se cair, vamos subir. Quer dizer, em vez de ficar agora o mercado... vou botar 14,5, vou botar 15, por causa do fiscal. Ninguém tem segurança. Mas que pare no patamar mais alto, 13,5, 14, aí depois a gente vê. Se for uma política fiscal acho que vai depender muito do movimento da taxa de câmbio, para falar a verdade. Eu acho que vai depender do fiscal. Que depende do fiscal e do diferencial de juros. Eu acho que essas duas coisas são que se contrabalançam, lógico. Tá certo? Então, acho que um pouco... e tem uma coisa que é importante, no Brasil, que é o seguinte, quer dizer, toda vez que você discute uma medida qualquer de aumentar gasto, tá certo? Aprovar algum projeto no Congresso para aumentar gasto, ao longo do processo de discussão do projeto, tá certo? O risco fiscal aumenta. Quando o projeto é aprovado, o risco fiscal diminui. Por quê? Porque ao longo do processo de discussão existe sempre o risco de que o aumento de gasto seja maior do que aquele que foi projetado no começo. Na hora que aprova, aí fica claro quanto é que foi o aumento do gasto, tá certo? Aí o risco fiscal tende a ajustar um pouco para baixo, que é o que está acontecendo agora. Depois que aprovou essa PEC da bondade aí, primeiro foi, depois aprovou, foi embora. Isso joga a taxa de câmbio, valoriza o câmbio. Acho que esse é um ponto importante. Vamos ver daqui até a reunião do Copom. E como que a eleição pode ser bom ou ruim para esse ponto? A eleição pode ser boa ou ruim. Mudar de assunto, né? Pode ser bom ou ruim, porque, quer dizer, os candidatos estão simplesmente dizendo quais são os seus programas. Né? Por exemplo, eu acho que o presidente Lula já falou, vou acabar com o teto. Hoje eu estava te falando, que ele falou da Petrobras. Aumentar gasto, tá certo? Quer dizer, isso é ruim. Obviamente é ruim. Se você vai aumentar gasto, não vai estar preocupado com o equilíbrio fiscal, é ruim. Você não precisa falar isso, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que isso é negativo para a questão fiscal no Brasil. Mas eu acho que é uma questão legal, assim, quando a gente vai olhar para o risco fiscal pós-eleição, que é uma coisa que até que a gente estava conversando ontem, é justamente a questão do quão fácil é mexer, principalmente no teto de gastos, independentemente de quem seja o próximo presidente. Assim, muito possivelmente a Câmara dos Deputados não vai mudar drasticamente o perfil, né? Não, quer dizer, o ponto importante que a gente estava conversando ontem é que você teve algumas reformas institucionais no Brasil que dificultaram
você ser irresponsável do ponto de vista fiscal, bem ou mal. Vou dar um exemplo concreto que as pessoas têm falado, o teto não serve para mais nada, ele foi rompido no ano passado, está sendo rompido outra vez esse ano. Não, serve. Serve por quê? Porque agora, para romper o teto, você tem que aprovar uma reforma constitucional. Antes, você podia romper o teto sem reforma constitucional. Você simplesmente aumentava o gasto. Foi o que a Dilma fez. Simplesmente aumentou o gasto, foi aumentando o gasto, aumentando a dívida, e tudo bem. Não tinha nenhum problema. Você não precisava de passar nenhuma lei no Congresso para fazer isso. Tá certo? Você criou os problemas lá, jogou a dívida em 70% do PIB. Tá certo? Agora não. Agora você pode até romper o teto. Mas vai dar um trabalhinho. Mas dá trabalho. Esse é o problema. Ter que discutir, vai ter que ter um convencimento. E outra, você tem uma mobilização popular. Esse é um ponto importante. Não só o Congresso. Você joga isso tudo pro mercado, pessoas, todo mundo fica sabendo. É uma discussão pública. Um alvo gigantesco na testa. É uma discussão pública, tá certo? Isso faz a maior diferença. Então, eu acho que faz diferença, sim. Manter o teto é muito importante. E, na minha opinião, isso não está no preço dos ativos, sabia? Hoje o mercado, basicamente, ele precifica Lula, né? Você olha o cenário Bolsa Brasil, obviamente precifica um câmbio super alto, risco fiscal, na minha visão, tá? Por isso a gente vê múltiplos tão amassados. Mas isso o mercado não precifica. A dificuldade que qualquer candidato que seja eleito tem para mexer no teto de gasto, que acho que é o principal balizador. Mais fácil antigamente, eu acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, antes você não tinha que aprovar nada. Na melhor das hipóteses, tinha que aprovar um projeto de lei ordinário que exigia 50% mais um do quórum, tá certo? Agora não, agora você precisa de 3/5 dos deputados em votação, em duas votações, e 3/5 dos senadores em 2 votações. Não é de graça. Não estou falando que não vai acontecer, eles acabaram de aprovar essa PEC das bondades aí, com os 3/5, e foi lá, aprovou na Câmara e no Senado. Tá sendo, no Senado só teve um voto contra. Foi uma velocidade assim, a toque de então, caixa. mas você tem que convencer os deputados, os senadores e, assim, como você disse, a sociedade. Tá certo? Então, isso faz diferença. Acho que isso não é de graça. Posso fazer mais uma aqui? Pode, antes eu quero só pedir pro pessoal deixar o like de novo. Acabaram de passar com a plaquinha ali, na verdade fizeram um dedinho. Pessoal, mais de 350 pessoas, 220 likes. Então, por favor, deixa aí o seu like, isso ajuda pra caramba. E não se esqueça, tá? O podcast aqui toda terça e quinta, às 7h30 da noite. E todos os meses, né? No final do mês, a gente tem o Zé aqui com a gente pra... O Zé e o Mota, na verdade. Agora o Mota virou figurinha repetida, vai ter que vir todos. Tá ferrado. Pra falar sobre... Estoura o teto, estoura meu horário, acaba com o meu casamento. Pelo menos não vou sair com o Jack hoje. Uma vez no mês você vai dormir Qual hora você vai dormir hoje? Meia-noite pra acordar às 5. Meia-noite, eu durmo 11, meia-noite. Hoje não, né? Hoje não. Porque hoje vai sair daqui. Mas enfim, pessoal, deixa o like. E aí eu queria só falar. Manda mais uma pergunta que o nosso tempo tá quase acabando pra gente não estourar. Ou você quer mandar a sua pergunta? Você quer falar? Não, na verdade, acho que a gente expôs bastante o cenário internacional, tá? Eu acho que eu queria reforçar esse ponto. A história do copo meio cheio, meio vazio, qual a narrativa que o mercado escolheu. A narrativa é que o Fed falou que o Jerome Powell ainda não está em recessão e o mercado, pelos motivos dele, vê a recessão mais perto que o Fed está vendo. E essa é a minha grande preocupação, é alguém quebrar, Zé. Nesse aperto global sincronizado, tá? Alguém frágil. E tem gente frágil. Tem balanço frágil. Sempre tem. Sempre tem. Onde a gente separa o joio do trigo, né? E um balanço frágil num aperto de juros global e numa crise de energia na Europa impressionante. Imagine você ser empresário na Europa. Então, mas pode ir para a última pergunta. Não, então, Zé, um ponto que eu queria trazer aqui, que a gente conversou ontem basicamente o dia inteiro, é a questão do reajuste dos salários das pessoas no Brasil. Que a gente teve um dissídio abaixo do que foi a inflação, né? E aí a gente estava comentando qual é a repercussão disso, né? Porque a gente não sabe muito bem avaliar, talvez, para onde está indo a taxa de desemprego. Olha também a questão da inflação, que talvez não foi repassada de maneira integral nos salários, e como que é o cenário daqui para frente, já que a gente não teve esse reajuste que pesou menos também na inflação de... Quer dizer, na verdade, a reforma trabalhista fez uma diferença muito grande no funcionamento do mercado de trabalho, né? Uma das razões pelas quais a taxa de desemprego está caindo tão rapidamente é exatamente por causa da reforma trabalhista. Por quê? Porque a reforma trabalhista tornou o mercado de trabalho muito mais flexível.
Por quê? Porque deu muito mais importância à negociação coletiva do que à legislação. Hoje, o resultado das negociações coletivas suplantam o que está escrito na legislação infraconstitucional. Por que isso é tão importante? Porque quando a negociação coletiva depende do poder de barganha de trabalhadores e empresários. Quando a taxa de desemprego é muito alta, o poder de barganha dos trabalhadores cai. Como o poder de barganha dos trabalhadores cai, na hora de fazer negociação coletiva, eles conseguem um reajuste de salário pequeno, menor do que a taxa de inflação em geral. Tá certo? Como você consegue como o reajuste de salário é pequeno, os salários reais caem. Como os salários reais caem, o custo de contratar diminui, a taxa de desemprego aumenta menos do que aumentaria se você tivesse um aumento de salário compatível com a inflação. Isso é o que está acontecendo neste momento. A taxa de desemprego chegou a 14,9% da força de trabalho, tá certo? No começo do ano passado. Os salários reais caíram substancialmente porque os reajustes foram menores do que a taxa de inflação acelerou, os reajustes foram menores que a taxa de inflação, e isso acabou gerando uma redução na taxa de desemprego muito mais rápido do que todo mundo estava esperando. Agora, você está começando a ter um ganho de poder de barganha dos trabalhadores, os salários estão voltando a começar a crescer, mas está ainda muito no começo do processo. Então, o ponto todo é o seguinte, quer dizer, como você tem um mercado muito mais flexível, agora você vai começar a ter ganhos de salários reais. Lentamente, mas vai começar a ter em algum momento, porque a taxa de desemprego está caindo. Mas nessa situação, o que acontece? O ajuste do mercado de trabalho se dá muito mais em cima da variação de salários do que da variação do desemprego. O desemprego varia menos e os salários variam muito mais, o que é muito melhor do ponto de vista do bem-estar do conjunto dos trabalhadores. Claro que para quem ganha menos é pior, mas para quem ficou desempregado é muito pior você ajustar via desemprego do que você ajustar via salário, tá certo? Então, isso é um processo que tem a ver com a nova legislação trabalhista e é muito importante, tá certo? Eu acho que esse é um processo, isso ajuda no combate à inflação. Porque, exatamente, porque se os salários, nós vimos lá, só 65% dos reajustes salariais ao longo do último ano foram abaixo da taxa de inflação passada, tá certo? Ou seja, você teve uma perda de salário real ao longo do último ano da maior parte dos trabalhadores. Em compensação, você teve uma redução do desemprego. Esse trade-off é que é importante, tá certo? Entendi. Show de bola. Zé, Mota, obrigado por estarem aqui, foi super legal. A gente faz no próximo mês aqui o outro update mais cedo, né? Vamos fazer mais cedo. Não esqueçam de dar like, senhores, por favor. Deixem o like aí, porque ajuda muito. Mas é isso. Obrigado, Zé. Obrigado, Mota. Valeu, Igor. Pessoal, obrigado. Pessoal. Não se esqueçam, toda terça e quinta. Obrigado, Dimas. Obrigado, Lucão. Obrigado a todos. Toda terça e quinta, pessoal. 7h30 tem o podcast. No próximo a gente faz às 7h30 para ser um pouquinho mais cedo. Tamo junto, obrigado. Dá um tchau lá pra geral ali, ó, todo mundo. Valeu, pessoal, tamo junto, abraço. Até amanhã. Alegría, Macarena.